Boa noite, bom dia ou boa tarde, porque tem gente que vai ver essa live gravada. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Arro, que hora maravilhosa que é essa live que vai dizer pra gente qual que é o Paranauê da astrologia. Arro, tô muito feliz de estar aqui com vocês. E a nossa convidada, essa live, na verdade, é da Camila, porque ela é que vai esclarecer pra gente que história é essa, desse evento que está acontecendo, que só acontece a cada 12 anos. Quais são os planetas retrógrados ou retrógrados, sei lá como é que se diz esse trem, porque ela é mestre no assunto astrologia. Boa noite, meus amores. Oi, Fran. Oi, Fernanda. Galerinha, vou pedir aí para vocês fazerem. A Camila já tá aí, ó. Já vou te chamar, cá. Vou pedir para vocês fazerem aquele movimento bacana, legal. Manda coraçãozinho, não tira o dedo do coraçãozinho, comenta, manda aviãozinho, chama a galera para essa live, para a gente poder se inteirar de tudo que está acontecendo aí no nosso céu. Arro? Camila, bora lá, Camila. Bora lá que eu tô curiosa para entender melhor esse trem. Já tô vendo uns coraçãozinhos subir aí. Ai, Cheguei. chegou, Cacá! Tudo bem, meu amor? Tudo, amor, e você? Bom também. Você me vê bem? Vocês me veem bem? Sim. Porque ficou escuro para mim aqui onde você tá, mas tudo Ah, certo. provavelmente então você não vai me ver, tá? Mas eu tô te Sim, vendo, eu tô te vendo, eu tô te vendo, tô te vendo iluminar. Gente, deixa eu tá bom. apresentar a Camila aqui rapidinho. Camila Olivetti. Camila Olivetti é mais um polvo que eu conheço. Né? Porque ela é psicanalista espiritualista, ela é terapeuta xamânica, ela é terapeuta pet-mercana, ela é dirigente de rituais com ayahuasca e ela é astróloga e eu não sei, e ela é esposa, ela é tutora de cachorro, amiga, é um monte de coisa. Arro? E ela é a minha astróloga, arro? Eu faço, eu fiz o meu mapa astral com a Camila, faço minhas revoluções solares com a Camila e também perguntas aleatórias, quando me dá vontade, com a Camila, do sentido, o que está acontecendo no céu? Ela tem um canal no YouTube que eu assisto quase todos os vídeos, não assisto todo, mas quase todos os vídeos que você posta, porque eu amo a forma que você traz a astrologia. Arro? Que bom, muito bom. Agora é E com você. essa forma geminiana doida de ser, né? Que é múltipla, né? E adoro estar aqui com vocês. Primeiro, boa noite, prazer para todos, né? E eu adoro falar de astrologia, né? Esse bichinho que me picou já faz uns anos, que eu venho Aham. estudando. E, na verdade, desde criança, né? Aquelas revistinhas e tudo mais. Mas poder usar a astrologia como ferramenta de autoconhecimento e de um olhar para a vida, de entrar no ritmo do universo, né, Ana? Porque eu acho que uma das coisas que a gente mais fala é assim, a gente sabe as nossas características, a gente pode saber, não, né, ir descobrindo, desenvolvendo as nossas características, mas também estar em ressonância com o caminhar do cosmos, a unidade, os momentos como que estão astrologicamente dizendo, e é isso que eu trago lá no História do Céu, no meu canal, né? Porque a gente consegue unir, né? Quem a gente é, o que a gente quer fazer e o melhor cenário possível, né? Quando está propício de se fazer, Sim, né? e eu acho que tem até mais. Deixa eu só confirmar uma coisa. O seu perfil é Camila.Olivetti, não é isso? Isso. Tá, eu mandei aqui, que pediram para mandar o seu perfil, Camila.Olivetti com dois T's.
Legal. É nome de artista. Mas esse lance que você está falando é muito importante. Eu acho que é legal a gente saber, né? Tentar planejar. Nós não temos controle de nada, mas quando a gente sabe as tendências do que pode acontecer, a gente tem aquele risco mais calculado. Mas eu não vejo só isso, não. Eu vejo muito interessante. Uma coisa também, além disso, tem a questão de que a gente ganha um pouco mais, é como se a gente recebesse um abraço, a gente consegue compreender melhor coisas que nós estamos vivendo. Que às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu fiz isso, aquilo, não sei o quê, estou passando isso. Tudo bem, é o céu, tá? Sim. Beleza? Né? Porque aquela coisa, né, da autocobrança, tudo sou eu, que não sei o quê, mas às vezes as coisas estão acontecendo que elas estão acontecendo para todo mundo, ó. Exatamente, o bicho está pegando, né? Vamos ver hoje, por exemplo, a gente está com um aspecto no céu bélico, né? Temos aí a gente vou falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco, mas a ira, né? A batalha, a guerra, ela está no ar e a gente está vendo reflexo. Então, É, até da gente olhar e falar assim, caramba, né? Por que que isso está acontecendo? Tá acontecendo, essa energia, é isso que a gente está vivendo nesse momento e é o que precisa ser olhado. Inclusive, assim, a gente pode olhar isso para a nossa vida, né? Tô mais. Nos meus atendimentos, nossa, eu tô mais irritada, eu tô brigando comigo mesmo, tudo tá me tirando do sério. É, porque a gente está com essa energia. Os sim. planetas são consciências, né? Eu acho que o ser humano, conforme foi tomando consciência da natureza, olhando para o céu, descobrindo, né, os outros planetas, cada um representa uma consciência do que a gente já está pronto para trabalhar aqui, né? Então, conforme eles vão ingressando nos signos, fazendo os movimentos deles, eles estão ali ativando, né, possibilidades de desenvolvimento, de crescimento, trazendo aprendizados, trazendo ensinamentos para a gente, que pela lei da correspondência a gente consegue olhar e falar assim, poxa, está acontecendo lá em cima, está acontecendo aqui embaixo, no macro da humanidade, no micro do meu eu, né? E se alinhar com isso, é esse quentinho no coração mesmo que dá quando a gente entende. Meu, tá tudo certo, tá acontecendo, né? Tá acontecendo. O John perguntou se a gente, o que que a gente vai mostrar aqui hoje na live. A gente vai falar de previsões, né? Dessa última quinzena de junho e vai falar um pouco de julho também, não vai? Sim. O que eu quero trazer aqui hoje para vocês é uma previsão que a gente chama de trânsito, né? Os planetas eles estão orbitando o sistema solar, passando aqui pelo zodíaco, e de tempos em tempos eles mudam de signo. Então teve um planeta muito importante, que é Júpiter, que mudou de signo recentemente, agora no começo de junho, e que ele fica um ano, né, nesse signo. Então, eu escolhi ele para trazer de previsão. Então, não é uma previsão só dessa quinzena, não. É uma previsão para um ano. Porque se você entender o que é que vai estar sendo trabalhado, né, Tô falando, eu sou muito ignorante, gente. você consegue entender, assim, no passar dos próximos meses, situações que vão se apresentar na sua vida relacionadas a Júpiter, relacionadas ao signo que ele está, que é Câncer, tá? Para falar assim, poxa, é isso aqui. E a gente põe foco, né? Quando a gente toma consciência, quando a gente olha para o negócio olha de volta. Porque Uhum. estaria acontecendo, de Tá, qualquer então, forma. peraí. Júpiter fica em Câncer por um ano, é isso? Isso, E planeta é isso? Júpiter. E é isso que acontece a cada 12 anos ou não? Isso, exatamente. Cacilda. Porque Gente, temos ó, 12 coração e planetas, avião, hein? Coração e avião. Aperta coração e manda avião. temos 12 planetas, 12 signos, né? E o Júpiter ele fica um ano em cada signo, então ele só vai voltar para o mesmo signo depois de passar por todos os outros, né? Ah, Então entendi. é por isso que de 12 em 12 anos ele chega no mesmo signo.
A gente teve, então, no dia 9 de junho de 2025, o ingresso do planeta Júpiter no signo de Câncer. E ele vai ficar lá até o dia 20 de junho de 2026. Uhum. E o que que isso significa? Então, aliás, assim, e eu escolhi esse planeta para falar aqui com vocês, porque ele é o regente do ano de 2025, né? Então, todo ano tem uma regência de uma consciência, e é a regência da consciência da justiça, da consciência da verdade, da busca pela verdade. O Júpiter representa isso, tá? Ele traz, então, a busca pela abrir os horizontes, expandir a nossa visão de mundo, romper fronteiras mentais, emocionais, psíquicas, espirituais. Por isso ele fala de crescimento. Então, a área onde Júpiter transita, ele vai trazer crescimento. Ele está no signo de Câncer. Câncer é a segurança emocional. Então, nós estaremos sendo auxiliados por Júpiter, primeiro, a romper fronteiras aqui na nossa parte emocional, para a gente Seria, ir além. seria, por Diga. exemplo, finalmente tratar alguns traumas que estão mais, que ficam mais, que estavam mais presos, desenvolver habilidades de se comportar diante de determinadas situações que antes não conseguia. É isso? Isso. Ele vai deixar exacerbado, ele vai trazer à tona emoções, padrões, né? Memórias. Vocês falaram na live, no café da manhã, estava com a Patrícia, né? E aí, quando vocês falaram das memórias olfativas, eu falei: caraca, tá super sincronizado, porque câncer é essa memória afetiva que a gente traz. E a gente Uhum. traz ela a partir, né, das nossas lembranças, a partir dos 5 sentidos, das experiências que a gente viveu. Então, o Sim, Júpiter ele vai destacar isso na nossa vida para que a gente possa, então, ampliar a nossa consciência de como a gente pode buscar essa segurança emocional que o câncer tanto quer, né? Como a uhum. gente se afeta, como a gente muda de humor muito rápido, qualquer coisa nos desestabiliza. Então, isso vai ficar muito em pauta durante esse ano, para a gente ir percebendo e buscando esse autocuidado e buscando essa proteção, esse acolhimento emocional, Legal. né? E câncer fala da família, né? Ele traz esse arquétipo da família, do passado, da ancestralidade, do lar, dos imóveis, das propriedades. Então, esses assuntos, né? Tudo que a gente vive no seio familiar, tudo que a gente vem para trabalhar de padrões da ancestralidade, tudo isso vai ter um crescimento, vai ter um destaque agora no ano de 2025 até, né, junho de 26, de junho a junho. Interessante. É Legal, né? interessante. Legal. Eu achei legal também assim, a sincronicidade, né? Porque por algumas filosofias vinculadas com a cultura africana. Um dos orixás regentes desse ano é Xangô, que também está ligado com a justiça. E aí entra Júpiter no segundo semestre do ano, que também está ligado com a justiça, né? Mas voltado também para a parte da família, pelo que você está me dizendo, imóveis, essas coisas, e a justiça emocional, né? Isso. Procurar desenvolver uma emoção mais justa, mais do tamanho que as coisas acontecem, né? Porque o emocional é justamente porque a gente vive as coisas no tamanho ilusório, né? Você Sim, entende isso que eu tô falando, não é verdade? muito, muito. A justiça de Júpiter está falando da medida certa, da medida justa, né? Uhum. Daquilo que está dentro do que ressoa com a sua verdade, né? Isso funciona para mim, isso é justo para mim, isso é ético. Ele fala da ética, né? Uhum. Ele mexe com as leis mais próximas aqui dos homens, tá? Mas
estando conectado com as leis divinas, né? Então, o que é ético para mim? Qual é a minha moral? Quais os meus valores? Quais os meus princípios? O que que eu herdei dessa minha família? O que que ficou impregnado em mim emocionalmente? O que que eu retive? Porque câncer, que é o signo por onde ele está transitando, é um arcabouço, ele é um museu. Fala que canceriano guarda mágoa, né? É ressentimento, mas é por quê? Porque tem uma memória muito forte e se afeta e registra, né, estas emoções. Então, é a gente aprender a usar na medida justa. E a medida justa não é só um jeito de usar, né? Uma vez me veio essa consciência, estava dirigindo, acho que eu tinha passado por um ritual uns dias antes, estava dirigindo, o que que é o caminho do meio, né? Poxa, que a gente fica tentando achar esse caminho do meio. O caminho do meio é você, ora, usar de um jeito, ora, usar do outro. Quando que cabe Uhum. eu usar as minhas emoções desse jeito? Que hora que cabe eu usar as minhas emoções daquele jeito, né? E não ficar na coisa morna. Porque às vezes a gente fica achando que é assim, então eu tenho que ah, só não sentir nem muito nem pouco. E não Não, o é caminho isso. do meio não é medíocre. Não, não é medíocre. Exatamente. O caminho... Voltando um pouquinho, né? Porque me veio aqui uma coisa na cabeça. Você falou no início da live que a gente está passando por um momento, um movimento no céu que traz essa energia mais bélica, né? Aham. Mas esse período, né? Por isso que algumas pessoas estão tendo aí rompantes de raiva, né? Eu não. Não, Eu né? sou. Não. Eu sou acordastê da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Que agora eu inventei esse termo, O né? seu, o seu Acordastê, seres de LED, LED. o seu LED não oscila, né? Ele tem uma luz contínua. Né? Eu dei um piti assim maravilhoso sábado. Delicioso, uma raiva, um ódio, né? E vem essa coisa de buscar justiça e etc e tal, né? Nossa, a Jaceline, a Jaceline tá falando que ela tá plena também. Então, Aham. mas essa energia bélica, né, de irada, que traz essa energia, ela é. Você tá falando, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Ela é. Você quer que eu complemente? É isso que você parou? Eu sei. Ela vem de onde e ela fica até quando? Ah, tá. Ela vem do planeta Saturno e Netuno, dos dois planetas, Saturno e Netuno, que entraram no signo de Áries. Foi, Ah, um entrou em março e o outro entrou em maio, né? São eles que vão ficar retrógrados agora em julho. Então, o Saturno, ele é irmãozinho, ele é brother do Júpiter, tá? Os dois caminham juntos. O Júpiter tá. expande, cresce, o Saturno retrai, contrai. Então, enquanto o Júpiter está falando assim, vamos romper fronteiras, vamos sentir, né? Porque ele está em câncer, vamos crescer, vamos buscar justiça, vamos ali lutar pelos nossos direitos. O Saturno está falando, opa, mas peraí, até onde vai o seu direito? Porque ele está em Áries e o Áries está falando do eu, né? Uhum. Então está pedindo uma responsabilidade, tá? Legal. Você vai lá curar suas mágoas, você vai lá se retratar com a tua família ou ajustar, né? Alguma coisa, porque nesse ano vai aparecer coisa de partilha, de inventário, de imóveis, né? Porque está falando de câncer, vão aparecer situações de contexto familiar para se resolver, para se ter relações familiares mais justas, e o Saturno entra em Áries para a gente exatamente aprender a usar essa energia bélica, essa energia agressiva, para não ir com violência, né? Para não ir para briga, para não ir para guerra e para falar assim, tá, qual é a minha responsabilidade, né? Quais são as minhas atitudes, como que eu posso ser assertivo? Porque tá com essa energia bélica exatamente para a gente aprender quais as batalhas a gente quer lutar.
até onde a gente é responsável e como a gente pode lutar de forma madura por aquilo, pelos nossos direitos, pela justiça que o Tá, Júpiter vai trazer. tá, tá. Porque Saturno é maturidade, né? Isso, Saturno é maturidade, Saturno é o limite, né? É entender quais são os limites, é entender o que precisa ser superado a partir desse limite, até onde, Uhum. né, você pode ir e o que você precisa, às vezes, ultrapassar, né? Ah, E o Netuno, que está em Áries também, ele fala da ele traz uma neblina, né? O Netuno, ele é o nosso inconsciente. Então, tudo que está meio nebuloso inconscientemente sobre quem somos, os nossos direitos, as nossas atitudes, que eu ele faço, vai o que eu não faço, como é que topar eu. isso, a Mano, dúvida, os eu tô rindo. enganos. Eu tô rindo, sabe por quê? É, Porque veio pra mim assim, Saturno é um superego, é. né? E o Júpiter, ele tá meio id, vamos crescer, vamos pra cima, vamos, não sei o quê, tá. E qual que é esse O Netuno? Netuno é o ego. Netuno é o ego que tá, mano, nebuloso, tipo, não sei o que eu faço. É. O Netuno, na verdade, ele é a reunião dessas instâncias psíquicas, sabe? Ah, Porque o ego somos nós, né? A gente está aqui entre o sim, Júpiter e o Saturno, e o Netuno ele está falando assim, cara, você vai ter que se aprofundar, o buraco é mais embaixo, você não está enxergando as coisas com clareza, tem muito mais coisa guardada aí nessa caixinha preta que você precisa descobrir sobre você mesmo, sobre, né, como usar esta ira, como usar. Por quê? Porque tem gente, né, eu vejo assim, simplificando bastante, dois grupos pessoas que estão passando por cima, atropelando, doa quem doer, fira quem ferir, né? E que estão precisando falar, opa, pôr a mão na consciência e dar uma freada que o Saturno vai trazer. E tem aquela pessoa que está querendo, tipo, deixando tudo, não pondo limite, né? uhum, Querendo a paz e o equilíbrio acima de tudo e não tá pondo a sua vontade na sim, mesa, né? sim. Então, ambos os casos Não têm tá um vivendo trabalho em a ser paz, feito. tá evitando a guerra, né? Isso, exatamente. Mas tá na guerra interna, né? Tá na É, guerra consigo mesmo. acaba. É, porque não tá vivendo em paz, né? Tá evitando a guerra com o outro pra ficar com guerra consigo mesmo, né? Exatamente, exatamente. Mas esse Netuno e Saturno fica em Áries até quando? Ó, ixi, bastante tempo, peraí. O Saturno, ele fica mais ou menos uns 2 anos e meio em cada signo. Então, Meu ele Deus do céu. vai ficar aí uns 2 anos e meio em Áries. O Netuno, se eu não me engano, ele fica mais de 10 anos, com uns 12 anos em cada signo, porque ele é um planeta bem lento, né? Tá. Então, é um tempão aí para a humanidade se resolver com esse assunto, né? Uhum. Porque o Netuno, ele é um planeta mais geracional, que a gente chama, que fala de questões mais amplas da sociedade, né, como um todo, do crescimento da humanidade. Já Sim. o Saturno ele vem um pouco mais para as questões também maiores, não tão pessoais. Então, são dois planetas que vão trazer muita mudança nas nossas vidas, mas na dinâmica da sociedade como um todo, né? Uhum. Mas assim, eles ingressaram agora, então, nos últimos meses, né? Então, agora é um momento que a gente está sentindo mais forte, Tá. tá? E eles vão entrar em retrogradação. Até chutei o negócio aqui. Não, gente, é porque vocês não sabem. Eu sou uma pessoa, eu sinto muito amor, né? Eu sou uma pessoa que sente muito amor. Logo, o meu ódio é proporcional. Proporcional, né? Né, meu ódio. Ainda bem até que Saturno tá em Áries, né? Porque dá um pouco de discernimento dessa ira toda, né? Dá, dá. A Aline falou assim: eu só quero paz, Saturno é pesado. Gente,
não tenham medo do Saturno. Parece pesado, né? Porque ele é um grande paizão, assim. Ele vem cobrar, ele exige crescimento. Eu acho que a humanidade, Ana, está saindo do jardim da infância. Mas esse pesado vem por causa da responsabilidade que Saturno traz, né? Isso. E é pesado por crença, porque, gente, é tão gostoso, prazeroso, enriquecedor. Eu acho que o melhor alimento para o amor próprio é você se sentir responsável. Uhum, É uhum. você saber que você tem responsabilidade. É saber que você tem resposta para habilidade, Habilidade de né? resposta. Uhum. Habilidade de resposta. Você tem resposta, você tem solução para as coisas que são importantes na sua vida. Por quê? Porque a gente assume responsabilidades que são importantes, né? E Sim. essa coisa de que responsabilidade é pesado é que deixa pesado. Porque daí as pessoas não fazem por orgulho de ver a coisa feita, não fazem por amor, não fazem por prazer, não fazem por obrigação, aí fica pesado, É né? obrigação que senão vai levar castigo, porque ainda tem a crença do castigo. E o Netuno vem para dissolver isso. Então, cara, ninguém vai castigar vocês. É você mesmo que está se cobrando, se punindo, pesando a mão em você mesmo, né? Então, é bem isso que você falou, Ana. É libertador, né? A gente poder fazer as coisas por responsabilidade, porque a gente pode, né? Porque a gente é Uhum, capaz. E o Ares, ele é a autonomia, ele é a liberdade, né? uhum. Então eu diria assim, esse Saturno em Ares, ele está falando assim, liberdade é dever cumprido, é o prazer de ter a autonomia, de decidir e cumprir com o seu dever, né? É. E aí é lindo, né? Porque o Júpiter vem com os direitos e o Uhum. Saturno vem com os deveres. Uma coisa Sim, caminha junto com a outra, né? sim. E esse negócio de que a gente está saindo do jardim da infância é bem isso mesmo, né? Até Sim. concordar aqui. A gente tá amadurecendo. Que bom, né? Coisa boa, mano. A gente tá crescendo. Tá, a Ana Rolim falou que não queria amadurecer. Cara, é muito bom amadurecer. É, Porque fica não, mais doce. Toda fruta madura é mais doce. não dá para ficar no Peter Pan, né? Não, não dá. Ainda, eu acho que esse movimento é muito um chamado de, de consciência, assim, da maturidade mesmo, do amadurecimento. Uhum. Ô, Camila, e esse trem aí, esse negócio de retrógrado, como é que é? Retrógrado. Eita, não é nenhuma coisa nem outra. É, Retrógrado. isso, né? De Eu- retroceder. de retroceder. É, eu nunca entendo essa parada. Tá. Então, bora descomplicar, bora explicar, né? Tá. Nenhum planeta anda para trás, né? Porque falar, o movimento retrógrado é porque o planeta está retrogradando, retrocedendo. Não, né? Ele não anda para trás no céu, mas como a gente está aqui na Terra, olhando para o sistema solar, o movimento que ele faz dá a impressão. Sabe quando você está no trânsito? Que você olha para o carro de trás, parece que ele está andando para trás? Aham. Já teve essa sensação, Já. né? É mais ou Achei que menos isso. tá. É uma ilusão de ótica, né? Aham. Mas como a gente tá, a astrologia ela fala do nosso ponto de vista em relação ao que a gente observa, né, a natureza das coisas, dá essa impressão de que ele está retrogradando, de que ele está voltando. Então ele vai Uhum. caminhando pelo zodíaco, né? Uhum. Estou passando ali pelos planetas, pelos signos. Cada signo tem 30 graus, então ele vai grau um, grau 2, aí ele chega num ponto onde ele retrograda e aí ele volta. Grau 2, grau um, grau zero e volta para outro signo, né? Então, isso é a retrogradação no movimento prático dela. Agora, o que que ela significa?
significa uma oportunidade de reavaliação, de repensar. Quer dizer que algumas situações elas vão ser retomadas, né? Algo do passado vai voltar para que você possa corrigir a rota, para que você Tá. possa compreender melhor, Ou para ver se você aprendeu mesmo. para ver se você aprendeu mesmo, exatamente, Tá. E né? por que tem tanto drama em cima desse negócio? Porque as pessoas são crianças, Desculpa, né? gente. Que tem trauma, acho que de revisão de aula, sei Não, lá. é porque os computadores tá tudo falhando, não sei o que, é porque não sei quem tá retrógrado, Marte retrógrado, não sei o que. Tudo é culpa do negócio que tá retrógrado. Uhum. Retrógrado. Sei lá, não consigo falar esse trem, não. Né? E assim, como eu disse, cada planeta é uma consciência, ele fala de um arquétipo, ele fala de determinadas situações, e aí ele vai trazer revisão. Então, se o teu computador começa a falhar, cara, é porque ele tá cheio, a sua memória tá cheia, você precisa esvaziar, você tem que reformatar ele, você tem que limpar o HD, você tem que, sabe, trocar às vezes de equipamento, né? Seria Ah, uma coisa assim, um planeta retrocedendo. Aí vai. É como se fosse uma lupa, assim, olha aquilo ali melhor. isso, É isso. exatamente, é A isso. coisa já tá lá. Ele só tá Sim, voltando para falar, ó, ficou lá. sim. Por exemplo, Mercúrio vai ficar retrógrado em julho, né? O tão temido, que ele é o mais famosinho, tadinho. Por Mercúrio. que que ele é mais famoso? Mercúrio. Ele está no signo de Leão, né? Então, e ele é mais famoso por quê? Porque ele lida com as coisas mais corriqueiras, né? Nossa comunicação, nossas trocas, as interações, a comunicação com as pessoas, as negociações, os acordos. Então, por exemplo, ele passou, ele está em Leão. Ele, a partir agora, já pega aí a visão, gente. A partir do dia 26 de junho, ele vai começar a andar pelo lugar onde ele vai retrogradar. Então, tudo que estiver acontecendo aqui do dia 26 de junho até o dia 18 de julho, o Mercúrio vai ativar situações, conversas, é, movimentos, negociações, falas, estudos, deslocamentos, parte de comunicação seja na internet, seja tete a tete com as pessoas, enfim, né? Aí, no dia 18 de julho, ele fica retrógrado, ele retrocede. Ele vai Então, voltar tudo nessas ele casinhas. vai voltar, aí ele vai passar por esse mesmo lugar por onde ele foi, tá? Então, do dia 26 de junho até o dia 18 de julho, ele passa. Do dia 18 de julho em diante, ele volta. Porque tem coisas que aconteceram ali que precisam ser olhadas com mais atenção, que vão precisar ser reajustadas, que vai precisar de uma readequação, né? Uhum. Então, não fecha contrato com o Mercúrio retrógrado. Não, olhe o contrato, é o melhor momento que você tem de sanar qualquer tipo de problema, de dúvida, né? Tá. Isso quer dizer o quê? O Mercúrio retrógrado, talvez se você está mexendo com algum papel, com algum documento, se você vai conversar com uma pessoa, aquilo não vai ser resolvido com a agilidade que se resolveria quando ele está direto. Por quê? Porque vai precisar conversar, aí conversar de novo, rever as ideias, se abrir para outros pontos de vista, né? Aí o documento vai ir, aí ele vai voltar porque tem um erro de digitação, aí você põe de novo, né? Uhum. Então, esses empecilhos que ele traz, que as pessoas não sabem lidar, achando que problematizam, né? Sendo que é uma oportunidade É, mas às de vezes não é nem um aprimorar. empecilho, é algo que ia dar muito mais ruim lá na frente se não tivesse esse movimento de rever, né? Então vamos supor, Sim. agora do dia 26 que você falou de junho, entre 26 de junho e 18 de julho, sei lá, eu faço um contrato, eu assino um contrato com alguém. Aí quando chegar lá pro dia 20 de julho, 22 de julho, que ele tá retrógrado,
eu vou perceber que, poxa, nós não pensamos nisso, vai ter que fazer um aditivo, vai ter que fazer uma alteração no contrato, não é isso? É Porque isso, isso não vai funcionar para o objetivo que a gente quer, né? exatamente. Entendi. Perfeito. Né? Você vai ter que voltar a conversar com aquela pessoa, aquilo que você conversou antes, aqui principalmente com filhos, tá, gente? Porque vai acontecer em Leão, Leão é um signo de filhos, de processos criativos, artísticos, né? Fala do nosso orgulho também, da nossa imagem. Então, aquilo que você comunicar, talvez você vai precisar rever, poxa, não é assim, né? Não, talvez não é desse jeito, eu me expressei mal, fui mal compreendida, porque você Uhum. pode precisar rever a sua forma de se expressar, ainda mais com o Mercúrio retrógrado em Leão, né? Tá. Então, Legal. Bacana. está sendo de forma autêntica, né? Porque o Leão fala assim, poxa, é para você ser verdadeiro, para você ser autêntico, original, né? Uhum. Então, se for falso, se não entregou, se não foi generoso, o Leão é super generoso, vai precisar corrigir, vai precisar reajustar ali, né? Beleza. E aí, e qual mais está retrógrado? Você falou que eram três, né? Três, é. Aí no dia 4 de julho, o Netuno vai ficar retrógrado, tá? Ele, ele fica mais tempo retrógrado. O Mercúrio, gente, vai ficar do dia 18 do 7 ao dia 11 do 8. Tá? Ele fica ali 30 dias, um pouco mais, um pouco menos. O Netuno, ele fica, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ele fica 5 meses retrógrado. Então isso acontece todo ano, tá? Todo ano. Então, todo ano. Durante 5 meses ele fica retrógrado. Então ele vai ficar do dia 4 de julho até dia 10 de dezembro, tá? Uhum. E aqui é para dissolver ilusão, engano, mentira, falsidade. Aqui, se você tomou uma atitude que não foi transparente, que você não está bancando essa tua decisão, você vai começar a entender o que te levou, quais foram as mentiras que você contou para você mesmo para agir daquele jeito. Uhum. E vai começar a ter mais clareza do que você quer, das decisões que você quer tomar, né? Aqui eu acho que vai ser um segundo semestre interessante, porque tá puxando para uma autenticidade, tá puxando, né, para a gente ser mais íntegro e parar de mentir para a gente mesmo, porque é em Ares, então assim, tá contando mentira para você mesmo, não tá enganando mais ninguém, porque você acha que você tá. Mas aqui o Netuno vai deixar bem claro de que essas ilusões, né, que a gente tem sobre quem a gente é, sobre as nossas potências, tudo isso essa nuvem vai se desfazer. Legal? Uhum. E temos o Saturno, que vai ficar retrógrado do dia 13 de julho até o dia 28 de novembro, tá? E aí o Saturno vai cobrar aqui, ó, você tem que ser mais responsável, você tem que ser mais ponta firme, você ficou do seu lado, você tá pondo a sua vontade, né, a sua decisão em primeiro lugar, você tá se pondo demais em primeiro lugar e tá esquecendo dos outros, aquela balança, né, que eu falei, Uhum. Uhum. Da cada justiça. um cada um observa aí como é que está sendo, né? Está sendo muito autoritário, está sendo muito bélico, muito agressivo, muito. Aqui, esse Saturno em Áries retrógrado, ele vai trazer assim: onde você está sendo intransigente? Você quer tudo, acha que tudo tem que ser do seu jeito, na hora que você quer, né? Uhum. E do outro lado, na outra polaridade, pô, se você não falar o que você quer, não vai rolar. Né? Você Uhum. está passando o teu poder para o outro. Então, é observar em que Esses lado você está extremos. vibrando. Isso. E pode estar vibrando dos dois lados, né? Pode. Numa situação tá querendo impor só o seu jeito e na outra baixando até mostrar. É, exato. E geralmente a gente faz isso, né? Aham. Porque a gente desloca, né? Aqui
eu não consigo me impor, né? Aqui eu não consigo falar o que eu penso, não consigo decidir, mas aí na outro lugar, e geralmente na família, aí a gente vai lá para o Júpiter em Câncer. Presta atenção, gente, que se Júpiter em Câncer, ele vai ampliar, vai deixar mais evidente as nossas relações que a gente tem vínculo afetivo, as pessoas com quem a gente se sente mais íntimo, né? E Uhum. eu costumo brincar que o canceriano, ele é super gente boa na rua, ele cuida, ele protege, né? E em casa, ele dá porrada. Por quê? Porque ali ele tem garantia, ele tem segurança afetiva de que ele é amado, tá? Uhum. E é onde a gente acaba pesando mais a mão, né? E muitas vezes com a gente mesmo, né? Então, observem aí, porque tudo isso é um baile, né? Uma dança que os planetas fazem para a gente poder ser mais responsável, né? Mais assertivo nas nossas condutas, nas nossas posturas e nutrir esses vínculos, nutrir Uhum. quem está do nosso lado, quem é a nossa família. Honrar, aí a gente vai para a consciência que veio aí nesses dias para você, né? Honrar a minha ancestralidade. Quem é a minha ancestralidade? Eu mesma, minha decisão que eu tomei ali, agora eu estou voltando atrás, eu estou duvidando de mim mesma, eu não estou me bancando, né? Uhum. Então, ser acolhedor com você. É. A mais próxima, a ancestralidade mais próxima de mim é que eu fui há um segundo atrás, e assim vai. Aí passa pela criança, aí vai pra mãe, aí vai. Tem muita coisa, né? É tudo que veio antes. A Aline Sim. falou que ela vai desencarnar, porque o aniversário dela vai ter eclipse em setembro, não sei o quê, tá, tá, tá. Nossa, quando eclipse você tem que era bem no meu aniversário. Aline, eu tive um eclipse bem no meu aniversário ano passado, tô aqui. Não Aliás, foi desencarnou. maravilhoso. Ó, Foi assim. gente, mas tem um trem aí, né? Eu falei lá no começo que o legal da astrologia é a gente também, né? Além de poder planejar um pouco melhor, ou se preparar um pouco melhor, né? Enfim, observar mais as tendências, é também de se compreender, isso está acontecendo porque o universo está assim. Mas não é para usar de desculpa, né? Uhum, sim. Porque os astros, eles inclinam, eles trazem as tendências, mas eles não determinam nada. Tudo vai da forma como você vai usar, como está o seu nível de consciência sobre isso. Uhum, Então, por isso que tá, o Sol está batendo em tudo, está iluminando todos os planetas, todos os signos, mas cada pessoa está vivendo aquilo de um jeito, né? E aí, o que eu falo, né, a partir da mensagem da Aline, é fazer o seu mapa de previsões, fazer a leitura do seu mapa astral. E dentro da leitura tem as previsões astrológicas, então você vai saber, o Júpiter está em Câncer. Mexe em que área da minha vida? Qual setor? Né? É família, é emocional, mas vai estar em algum setor da tua vida aquilo acontecendo. uhum, Vai ter um eclipse, tem os planetas retrógrados, todos esses trânsitos você consegue trazer para o teu individual, para a tua vida, para entender o que vai se apresentar, quais são as energias, qual é a vibe que vai estar vigorando, e aí você já Vou, vai se preparando, né? vou fazer uma pergunta aqui pro pessoal. Quem está aqui com a gente, quem ainda não fez o seu próprio mapa astral? Tem alguém aqui que não tem o seu mapa astral? Ou todos vocês já têm o mapa astral? Vão me respondendo aí, vão respondendo para mim e para Camila, para a gente ter uma ideia aqui. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que ainda não fez mapa astral. Olha lá, a Fabiana, o Paulo. Gente, quanta gente, não estou Nossa, acreditando. Nossa Patrícia, Senhora! Olha pois isso! é. Ai, acho, eu não tenho, meu Deus! Sem vergonha. Amados, você sabe por que que eu perguntei isso, Camila? É o Wagner, o Mitacuí é o Wagner. É o Vale. Camila, gente,
Ó, eu perguntei isso porque, assim, de verdade, o mapa astral, né, a leitura que você faz, porque, assim, não é o mapa astral em si, os resultados lá, né, claro, é importante, mas a leitura que você traz do mapa astral, ela é, assim, espetacular, sabe? Pra gente se ver mesmo, pra gente se enxergar, sabe? É igual aquela coisa, né? Que, eu sou touro, então eu sou terra. Eu sou terra. Mas o tanto que tem de fogo no meu mapa, a forma como você traz, o que você mostra, né? Cara, eu, assim, eu já tinha feito mapa astral antes e eu tenho mesmo dificuldade de entender a astrologia. É sério, é uma coisa que é difícil, né? De eu compreender. Mas quando você fez a leitura do meu mapa astral, eu consegui realmente compreender algumas situações, algumas formas de eu agir, de eu sentir, as minhas facilidades. Foi mais fácil de eu abraçar, né, algumas das minhas habilidades, que às vezes eu duvidava, mas tá lá, mano, tá dizendo, ó, É. você tem isso, você tem isso, você tem isso. Ah, então tá, então eu não tô viajando, posso, né? Abraçar. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento incrível, né? E assim, é glorioso porque você vai olhar para tudo isso que você disse e se aceitar, assumir quem Uhum, você é, né? uhum, Mas também eu vejo muito acontecer assim, ai, só tem esse problema na vida, essa dificuldade, esse desafio, isso acontece, a pessoa entra no vitimismo e quando ela olha que ela realmente traz aquele desafio, a- e a potência que aquilo está trazendo de aprendizado, o porquê que ela precisa viver aquilo, no que vai ajudar ela num outro ponto, né? Quais são as coisas que ela está vencendo, se aprimorando a partir daquele desafio, ela acaba até olhando para os padrões que vêm acontecendo na vida dela de um outro jeito, com enfrentamento, né? sim, Com sim. potência de falar, cara, tá no meu mapa, então é porque eu escolhi, eu venho para Uhum, vencer isso, para superar isso. E eu vejo muito, Ana, aonde as pessoas têm influências, aquilo sendo vivido de forma muito fácil, né? E nem sendo tão usado. E aonde tem as quadraturas, que a gente chama, os desafios, cara, a pessoa arrasa naquilo. Porque o bicho pega, aquilo traz aham, conflito para ela e ela vem se superando. E aí, quando olha para o mapa, faz a leitura do mapa e fala assim: caramba, é isso mesmo, e eu consigo, eu uso essa habilidade, eu uso aquela, porque vem com o diagnóstico, mas vem também com a resposta, né? uhum, Como lidar com aquilo. E sim, é uma potência, é uma superação tão grande que aham, eu vejo assim, as quadraturas elas são muito mais eficazes em despertar quem nós realmente somos, e às vezes um trígono que poderia estar, né, a pessoa nadando de braçada, ela só está morna ali, porque é aham, fácil, né? Ela não está sim, vendo. sim. Então Nossa, traz. traz clareza, traz direcionamento, é assim, e não é, além de ler o mapa astral, de saber o mapa astral, é realmente interpretar. A interpretação é fundamental. Amada, Diga. em quanto tempo, se uma pessoa quiser fazer um mapa astral, em quanto tempo fica pronto com você? Então, mas depende de agenda, né? Assim, Tá. o mapa astral que eu não entrego, eu não faço ele e te entrego, tá? Uhum. A gente vai fazer uma consulta, é uma troca, uma conversa, um bate-papo. Então a Quanto gente vai, tempo, mais ou menos? ah, depende, uma Duas semana, horas? Não, duas. 2 horas Ah, essa. isso, 2 horas de consulta, Que isso. nem a revolução. E a revolução tá junto, né, nessa Sim, no mapa astral no o primeiro, mapa né? astral, no primeiro, é. Então, quando é a primeira vez que vem passar, a gente vai olhar bem profundamente para o mapa astral, olhar para as previsões. Quando é Uhum. retorno, como foi seu caso,
né? A gente já começa pelas previsões, mas a gente volta e visita o mapa Sim, astral, né? sim. Então é só o vetor que muda, É, né? é. E são 2 horas ali de troca, fica gravado, né? Eu faço online. Então depois você recebe a gravação, você recebe os seus PDFs do seu mapa e, e pode revisitar ele durante o ano, ouvir, né? Relembrar. Eu sempre acho bem legal de tempos em tempos ouvir, porque é bastante informação, É né? bastante informação. Bastante É. informação ali durante duas A horas. gente deu muita risada no meu, porque eu me Foi. revoltei o tempo todo. Não, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, né? Aí Então, depois é um barato cresce. atender a Ana, é um barato, porque você vai falando ela, Aí a Raia, você vê que ela tá ficando tipo, mas eu não queria que fosse desse jeito. É, mas é. Né? Aí ela, ai, tá bom. Tá bom, vou Então, é aceitar. assim, 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 né? É. Então tá bom. Tá, tá, tá. Ó, a Yaya quer marcar. Como que ela faz? Manda direct pra você, te chama Manda um no Zap direct pra Zap. mim. Isso. Manda um direct pra mim. No meu link, no link da minha bio, tem também o meu WhatsApp, tem ali o botãozinho para você marcar o seu mapa astral, vai chegar no meu WhatsApp, a gente vê a agenda, a gente, né? ah, É o seu link que tá no meu, na minha bio também? eu acho que sim. Ó, gente, na minha bio tá o link da Camila também, viu? Aí é só ir na minha bio que também tem lá o WhatsApp dela, tá? E o perfil dela é camila.olivete com dois T's. E no final. E I no final. Eu escrevi direitinho, tá? Faz Sim, alguns anos que eu sim. escrevo Camila Olivetti, porque faz alguns anos que a gente já se reencontrou, né? É. Meu E, amor, você quer dizer alguma coisa para finalizar? Você quer dar mais algum recadinho? gente, eu quero que deixar um recado assim, com esse Júpiter entrando em câncer. É, poxa, se acolham, sabe? Observem aí as oscilações de humor, os sentimentos, os afetos. A gente está aqui para experienciar, e as experiências mais significativas que a gente tem é no seio familiar, são com as pessoas mais íntimas do nosso convívio. Então, eu sinto esse movimento assim como uma oportunidade muito grande, né? Da gente melhorar a nossa qualidade de sentir, de emocional, tal. E é isso. Um Ah, ano aí de crescimento nessas áreas. arro, meu amor. Eu amei essa live. Eu Aprendi um também. montão. Irla, eu vou deixar gravado no meu YouTube, mas eu vou botar o link aqui nos stories, beleza? Tá bom? Foi muito bom, viu? Gostei Eu bastante, também tá? amei, Eu vou gente. deixar um Obrigada. recado também para vocês, que é um recado assim, primeiro, né, o colo de vó. Já que é para se acolher, né, vai ser acolhida ali, vai acolher sua criança na energia do colo da vó. Dia 28 de junho tem ritual na Oca da Ana, tá? E eu vou dar um outro recado aqui, que é um recado legal, que é uma coisa assim que eu quero dizer para vocês. Procure no seu coração a força que tem o amor, a paz e a tranquilidade, o jeito para seguir a sua direção. Né? É uma piada também interna, Rô, porque às vezes eu peço para alguém cantar alguma coisa. Canta uma música aí que eu vou, né, no ritual. Aí sempre, ai, que música que eu vou cantar? Procure no seu coração. Né? Mas o recado é de verdade. Maravilha? Beijo, beijo, ó. Sim. Beijo, Já meus já eu amores. ponho o link aqui para vocês reverem, tá bom? Até mais, Cá. Obrigada, meus amores. Beijo. Beijo.